Capítulo 5. Vagam pelo país, importunos e descarados, chamando a si mesmos de rastejadores do mal, subjugadores de lobisomens e exterminadores de fantasmas, arrancam uma paga dos crédulos e, após o ato infame, seguem adiante para, no lugar mais próximo possível, perpetrar semelhantes ações fraudulentas. Mais fácil acesso eles encontram às choupanas de um camponês honesto, simples e ignorante, que imputa todas as desgraças e insucessos a encantos, seres inaturais e monstros, ou a feitos de demônios de chuva e granizo ou de espectros malignos. Em vez de orar aos deuses, em vez de levar aos templos uma rica oferenda, tal simplório está pronto a entregar a um desses luxos o último centavo, acreditando que o bruxo, um ímpio mutante, seria capaz de mudar sua sorte e salvá-lo de desgraças. Anônimo, Monstrum, ou Descrição dos Bruxos. Nada tenho contra os bruxos, que caçem vampiros à vontade, desde que paguem os impostos. Hadwig III, o Bravo, rei da Redânia. Se tens sede de justiça, contrate um bruxo. Grafite no muro da Faculdade de Direito da Universidade de Oxenfurt. Você disse alguma coisa? O menino fungou e empurrou para trás um folgado gorro de veludo adornado com uma pena de fazão. Você é um guerreiro? O garoto repetiu a pergunta, olhando para Geralt com olhinhos azuis como o céu. Não, respondeu o bruxo, espantado com o fato de ter se dado ao trabalho de dar uma resposta. Não sou. Mas você tem uma espada. Meu pai é um guerreiro do rei Foltest e também tem uma espada, maior que a sua. Geralt apoiou os cotovelos no parapeito e cuspiu na água que se agitava na polpa da barcaça. E você a usa presa às costas? O pirralho não parecia muito disposto a desistir. Seu gorro voltou a escorregar sobre os olhos. O quê? A espada, às costas. Por que você carrega sua espada às costas? Porque alguém roubou meu remo. O fedelho abriu a boca de espanto, deixando à mostra grandes espaços vazios ocasionados pelos dentes de leite. Afaste-se do parapeito, falou o bruxo, e feche a boca para que não entrem moscas. O menino abriu ainda mais a boca. Ora, vejam só, apesar de grisalho é estúpido, rosnou a mãe do garoto, uma fidalga ricamente vestida, puxando o filho pela gola de pele de castor do casaquinho. Venha já para cá, Everett. Quantas vezes preciso lhe dizer para não ter familiaridades com a plebe? Geralt suspirou, olhando para os contornos das ilhas e moitas que emergiam da neblina matinal. A barcaça deslizava desengonçada e com a velocidade típica dela de uma tartaruga, ditada pela correnteza do delta. Os passageiros camponeses e negociantes, na maioria, dormitavam sobre suas bagagens. O bruxo desenrolou mais uma vez o pergaminho, retornando à carta de Ciri. Durmo numa grande sala denominada dormitório, e minha cama é tão grande que nem lhe conto. Faço parte das donzelas intermediárias. Somos 12, mas minhas amigas mais próximas são Euroneide, Katie e Iola II. Hoje comi canja de galinha e o pior de tudo é que temos de jejuar de vez em quando e levantar bem cedinho, de madrugada. Mais cedo do que em Kaer Morhen. O resto eu vou escrever amanhã, uma vez que vamos ter logo as rezas. Em Kaer Morhen, ninguém rezava, algo que é preciso fazer aqui, na certa, porque aqui é um templo. Geralt, mãe Neneque leu e me mandou não escrever bobagens, e claro, e sem erros. É que estou estudando e que me sinto bem e estou bem de saúde. Sinto-me bem e estou bem de saúde, infelizmente faminta, mas em breve
almoço. E mãe Neneque mandou escrever ainda que uma reza nunca fez mal a ninguém e com certeza não fará, nem a mim, nem a você. Gerald, novamente tenho um momento de tempo livre, portanto vou escrever o que estou estudando. Ler e escrever corretamente as runas. História, ciências naturais, poesia e prosa. É muito bonito expressar-se na língua comum e na língua antiga. Sou muito melhor na língua antiga e sei também escrever runas antigas. Vou lhe escrever alguma coisa e você poderá ver por si mesmo. Elaine Blath Fenawed. Aquilo queria dizer linda florzinha, criança do sol. Você pode ver que sei. E ainda... Agora posso voltar a escrever, uma vez que achei uma nova pena, porque aquela outra antiga se quebrou. Mãe Neneque leu e me elogiou, dizendo que estava escrito acertadamente. E que sou obediente e mandou escrever para você não se preocupar. Não se preocupe, Gerald. Novamente tenho tempo, portanto vou escrever. Quando estávamos alimentando as peruas, eu, Yola e Katy, um enorme peru nos atacou. Tinha o pescoço vermelho e era horrivelmente horroroso. Primeiro atacou Yola e depois quis me atacar, mas eu não fiquei com medo porque ele era menor e mais lento que o pêndulo. Fiz uma esquiva e uma pirueta e acertei ele 2 vezes com uma vara até ele fugir. Mãe Neneque não me deixa usar aqui minha espada, o que é uma pena, uma vez que eu poderia ter mostrado aquele peru que aprendi em Kaer Morhen. Eu já sei que a maneira correta de escrever esse nome em runas antigas é Kaer A Muerherahan, e que isso quer dizer fortaleza do mar antigo. Deve ser por isso que lá está cheio de conchas, caramujos e peixes cunhados em pedras. E a maneira correta de escrever Sintra é Shintre. Já meu nome provém de Zirreal, uma vez que isso quer dizer andorinha, o que significa: está entretido com leitura? O bruxo ergueu a cabeça. Sim. Por quê? Aconteceu algo? Alguém viu alguma coisa? Não, nada, respondeu Arraiz, limpando as mãos no colete de couro. Tudo está calmo, mas estamos nos aproximando da moita do Grou, sei. Estou fazendo esta viagem pela 6ª vez, sem contar os trechos de volta. Já conheço o trajeto. Mantenha os olhos bem abertos, de modo que você não precisa se preocupar. O Arraiz assentiu com a cabeça e foi até a proa, esquivando-se por entre trouxa e embrulhos dos viajantes. Os cavalos agrupados bem no centro da embarcação bufavam e batiam os cascos nas tábuas do convés. A barcaça estava no meio do rio, navegando sob uma espessa neblina. Sua proa rasgava folhas de nenúfares, afastando a vegetação flutuante. Gerald retomou a leitura. O que significa que tenho um nome élfico. Mas não sou elfa. Gerald, aqui também se fala sobre os esquilos. Às vezes chegam soldados, fazem perguntas e dizem que é proibido curar elfos feridos. Eu não soltei nenhum pio sobre o que se passou na primavera. Não precisa ter medo. E não pense que me esqueci de que devo treinar. Vou ao parque e treino quando tenho tempo, mas nem sempre, já que tenho de trabalhar na cozinha ou na horta, assim como todas as garotas. E aulas temos horrivelmente muitas. Mas não faz mal, vou estudar. Afinal, você também estudou no templo, mãe Neneque me contou. E ela disse ainda que qualquer boboca sabe agitar uma espada, enquanto, se alguém quiser ser um bruxo, precisa ser inteligente. Gerald, você prometeu que viria um dia. Venha. Sua Ciri. PS. Venha, venha. PS2. Mãe Neneque mandou escrever no fim Glória à grande Miletele. Que sua bênção e benevolência estejam sempre consigo e que nada de mal lhe aconteça. Ciri. Eu bem que gostaria de viajar a Elander, pensou Gerald, guardando a carta. Mas isso seria perigoso. Poderia conduzi-los a uma pista. Também devo dar um basta a essas cartas.
Neneque aproveita o correio sacerdotal, no entanto, é arriscado demais. De que você está reclamando agora, Pluskolek? Já passamos pela moita do Grou. E graças aos deuses sem nenhum incidente, suspirou Arraes. Pelo jeito, Sr. Geralt, teremos mais uma viagem sem problemas. Falta pouco para a névoa se dissipar e quando o sol aparecer não precisaremos mais ter medo. O monstro não aparecerá à luz do sol. Isso não me preocupa de maneira alguma. Imagino, sorriu Pluskolek, sarcástico. A companhia lhe paga pela viagem. Independentemente de algo ocorrer ou não, o dinheiro pinga em seu bolso, não é verdade? Você pergunta como se não soubesse. Teve um repentino ataque de inveja? Inveja por eu ser pago para ficar apoiado no parapeito e olhando para pavoncinos? E você? O que tem de fazer para receber seu salário? O mesmo que eu. Ficar a bordo. Quando tudo está bem, você não tem absolutamente nada para fazer. Fica perambulando da proa à popa, sorrindo para passageiras e tentando convencer alguns dos comerciantes a tomar vodka com você. Eu também fui contratado para ficar no convés, para uma eventualidade. O transporte é seguro porque há um bruxo a bordo. O custo do bruxo está incluso no preço da passagem, não é verdade? É lógico que é verdade, suspirou Arraes. A companhia nunca perde dinheiro. Conheço-a muito bem. Há 5 anos que navego para ela pelo Delta, de Piana a Novigrad e de Novigrad para Piana. Vamos trabalhar, Sr. Bruxo. O senhor permaneça apoiado no parapeito e eu darei uma caminhada da proa à popa. O nevoeiro amainou. Geralt tirou da bolsa a segunda carta, que recebera recentemente através de um estranho portador. Já lera aquela carta por mais de 30 vezes. A carta cheirava a lilás e groselha. Caro amigo. O bruxo praguejou baixinho, olhando para as rígidas e angulares runas traçadas com enérgicos movimentos da pena que demonstravam infalivelmente o estado de espírito de quem escrevera a carta. De novo sentiu um quase incontrolável desejo de se esbofetear. Quando 1 mês atrás havia escrito à feiticeira, passara 2 noites em claro para decidir como começar sua missiva. Finalmente decidira por cara amiga. E agora recebia o troco. Caro amigo, fiquei muito feliz com sua inesperada carta, recebida quase 3 anos após nosso último encontro. Minha alegria foi ainda maior diante dos mais diversos boatos sobre sua repentina e violenta morte. Que bom você ter decidido desmontar essa boataria escrevendo-me, e que bom tê-lo feito tão rápido. Pelo teor de sua carta, vejo que levou uma vida calma, deliciosamente tediosa e sem imprevistos. Nos dias de hoje, uma vida assim é um autêntico privilégio. E fico feliz, caro amigo, por você ter conseguido alcançá-lo. Comoveu-me a repentina preocupação com minha saúde que você, caro amigo, houve por bem demonstrar. Apresso-me, portanto, em informá-lo de que já me sinto bem. O período de indisposição passou e consegui resolver uma série de problemas que não pretendo descrever para não entediá-lo. Muito me entristece e preocupa o fato de o inesperado presente que você recebeu do destino causar-lhe preocupações. Você está absolutamente certo em sua suposição de que isso requer ajuda profissional. Embora a descrição das dificuldades tenha sido enigmática, o que é totalmente compreensível, estou convencida de que sei qual é a fonte do problema e concordo com sua avaliação de que é indispensável a ajuda de mais uma feiticeira. Sinto-me honrada por ser a segunda a quem você procura. O que fiz para merecer uma posição tão alta em sua lista? Fique tranquilo, caro amigo. E se você tinha planos de suplicar auxílio a outras feiticeiras, pode desistir, porque não será preciso.
Parto imediatamente para o local que você indicou de maneira oblíqua, mas compreensível para mim. É óbvio que parto em total segredo e tomarei todas as precauções. Uma vez lá, vou me inteirar da natureza do problema e fazer tudo o que me for possível para acalmar a fonte. Também me esforçarei para não me sair pior do que as demais damas às quais você leva ou se acostumou a levar súplicas. Afinal, sou sua amiga. Prezo por demais sua valiosa amizade para poder lhe falhar, caro amigo. Caso daqui a alguns anos sentir vontade de me escrever, não hesite um momento sequer. Suas cartas serão sempre uma fonte de alegria para mim. Sua amiga, Yennefer. A carta cheirava a lilás e groselha. Geralt praguejou. Seus devaneios foram interrompidos por uma repentina movimentação no convés e uma sacudidela da barcaça indicando que estavam alterando o curso. Parte dos passageiros ocupou o estibordo. Na proa, o arraiz Pluscolec gritava ordens e a barcaça começou a virar lenta e preguiçosamente na direção da margem de Temeria, deixando livre a parte central do rio para ceder espaço a duas naves que surgiam da névoa. O bruxo olhou com curiosidade. A primeira era um enorme galeão de 3 mastros, com pelo menos 70 braças de comprimento e uma bandeira purpúrea com uma águia prateada esvoaçando ao vento. Atrás dela, movimentada ritmicamente por 40 remos, deslizava uma galera menor e mais estreita, adornada com divisas vermelho-douradas sobre fundo preto. "Oh, que dragões mais gordos!" exclamou Pluscolec, parado ao lado de Geralt. "As ondas que fazem ao cortar a água chegam até as margens." "Interessante", murmurou o bruxo. "O galeão navega sob a bandeira da Redânia, enquanto a galera é de Edirn." "De fato é de Edirn", confirmou Arraiz, "e porta o galhardete do governador de Piana. Mas note que ambas as naves têm casco afilado, com quase 2 braças de profundidade. Isso significa que não estão navegando para o próprio Raj, pois não conseguiriam passar pelos baixios na parte superior do rio. Dirigem-se para Piana ou para Ponte Branca. E veja, os convéses estão abarrotados de soldados. Não se trata de embarcações mercantes, são naves de guerra, Sr. Geralt." "No galeão viaja alguém importante. Montaram uma tenda no convés." "É assim que viajam os ricaços." Pluscolec meneou a cabeça, palitando os dentes com uma lasca de madeira arrancada da barcaça. "É mais seguro por meio fluvial. As florestas estão cheias de comandos de elfos e não é preciso prever de trás de qual árvore partirá uma flecha. Já no meio de um rio, não há tal medo. Os elfos, assim como os gatos, não gostam de água. Preferem ocultar-se no mato." "A tenda é luxuosa. Deve ser alguém muito importante." "Quem sabe se o rei Vizimir em pessoa não decidiu honrar o rio com sua presença? Por que não? Hoje em dia viajam os mais diversos tipos de pessoas. A propósito, quando estávamos em Piana, o senhor me pediu para ficar atento ao fato de alguém demonstrar interesse ou fazer perguntas a seu respeito. Pois aquele pateta..." "Não aponte com o dedo, Pluscolec. Quem é ele?" "E eu lá sei. Pergunte o senhor mesmo, porque ele está vindo para cá. Olhe só como ele cambaleia. E a superfície da água está lisa como um espelho. Com todos os diabos, se o rio estivesse um pouco agitado, o Boboca estaria andando de gatinhas." O Boboca era um homem magro, de estatura mediana, idade indefinida, vestido com um sujo casaco de lã fechado por um redondo broche de bronze, cujo pino, evidentemente perdido, fora substituído por um prego dobrado e com a cabeça achatada. O homem se aproximou, pigarreou e apertou os olhos míopes. "Tenho o prazer de me dirigir ao bruxo Geralt de Rivia." "Sim, o senhor tem. Permita, pois, que me apresente."
Sou Linus Pitt, professor doutor de História Natural da Academia de Oxenfurt. Prazer em conhecê-lo. Disseram-me que o senhor foi contratado pela companhia Malatius e Grok para proteger o transporte do ocasional ataque de um monstro. Indago-me que tipo de monstro poderia ser. Eu me pergunto a mesma coisa, respondeu o bruxo, apoiando-se no parapeito e olhando para os contornos da margem temeriana envoltos em neblina. E chego à conclusão de que o real motivo de minha contratação é o de proteger a barcaça de um eventual ataque dos comandos Scoia'tael que, ao que parece, graçam pelas cercanias. Já é a 6ª vez que faço este trajeto de Piana a Novigrad e a Zicóptera nunca apareceu. Zicóptera? Deve ser seu nome popular. Preferiria que o senhor pudesse usar a terminologia científica. Zigóptera. Realmente não sei que espécie de ser o senhor tem em mente. Tenho em mente um monstro encarquilhado com 2 braças de comprimento que lembra uma tora coberta de algas com 10 patas e mandíbulas como serras. A descrição deixa muito a desejar do ponto de vista da precisão científica. Não seria um espécime da família dos Iphidridae? Não posso excluir essa possibilidade, suspirou Geralt. Pelo que sei, zigópteras, elas provêm de uma família particularmente asquerosa. Portanto, qualquer nome que se dê a elas não será ofensivo mais. A questão, senhor professor, é que, aparentemente, algum membro dessa tão horrível família atacou uma das barcaças da companhia há 2 semanas aqui, no Delta, não longe do lugar em que estamos neste preciso momento. Quem fez tal afirmação? Riu estridentemente Linus Pitt. É ignorante ou mentiroso. Nada parecido poderia ter ocorrido. Conheço profundamente a fauna do Delta. Não existe aqui nenhum espécime dos Iphidridae, nem de outro tipo de predadores tão perigosos. A excessiva salinidade e a atípica composição química da água, principalmente durante a maré baixa... Na maré baixa, interrompeu o Geralt. Quando o refluxo passa pelos canais de Novigrad, o que temos no delta não é exatamente água, mas um líquido quase pastoso, formado por excrementos, restos de sabão, óleo e ratos mortos. Infelizmente, entristeceu-se o professor doutor. Uma degradação do meio ambiente. O senhor não vai acreditar, mas das mais de 2.000 espécies de peixes que viviam neste rio, há menos de 50 anos, sobraram não mais de 900. Isso é realmente lamentável. Os 2 homens apoiaram-se no parapeito e, em silêncio, ficaram olhando para as turvas profundidades verdes. O refluxo já começara porque a água fedia cada vez mais. Apareceram os primeiros corpos de ratos. O cabote, por exemplo, foi extinto, interrompeu o silêncio Linus Pitt. Sumiram também a tainha, o cabeça de serpente, o cítara, o bagre listrado, o barbo, o góbio bigodudo, o Lúcio Real. A cerca de 10 braças de distância da borda da barcaça, a água agitou-se. Por um momento, ambos puderam ver um Lúcio Real de mais de 90 quilos, que engoliu um rato morto e sumiu nas profundezas, abanando graciosamente a nadadeira caudal. — O que foi aquilo? Sobressaltou-se o professor. — Não sei, respondeu Geralt olhando para o céu. — Talvez um pinguim?
O erudito lançou-lhe um olhar apertando os lábios. Com toda certeza, não foi sua lendária zigóptera. Disseram-me que os bruxos dispõem de um vasto conhecimento de certas espécies raras. No entanto, o senhor não só repete boatos e lendas, como ainda tenta zombar de mim de maneira grosseira. Será que pelo menos ouve o que eu estou falando? O nevoeiro não vai se dissipar, falou Geralt baixinho. O quê? O vento continua fraco. Quando adentrarmos um dos braços do rio entre as ilhotas, ele ficará ainda mais fraco. Teremos neblina até Novigrad. Eu não estou viajando para Novigrad. Vou saltar em Oxenfurt, declarou Pitt secamente. Quanto à neblina, ela não me parece tão espessa a ponto de prejudicar a navegação. O que o senhor acha? O menino do gorro com pena passou correndo por eles. Inclinou-se para fora do parapeito e, com uma vara, tentou retirar um rato da água. Geralt aproximou-se e arrancou a vara de sua mão. Suma já daqui. Não se aproxime da borda. Mamãe! Everett, venha já para cá! O professor endireitou-se e olhou para o bruxo de modo penetrante. O senhor realmente acredita que algo nos ameaça? Senhor Pitt, disse Geralt o mais calmo possível. 2 semanas atrás, algo arrancou 2 pessoas do convés de uma das barcaças da companhia no meio de um nevoeiro. Não sei o que foi. Talvez tenha sido algum espécime dos Ilfidríade, como o senhor chama. Talvez um góbio bigodudo. No entanto, ainda acho que foi uma zigóptera. O erudito estufou os lábios. Qualquer suposição, declarou, deve estar apoiada em sólidas bases científicas e não em rumores e especulações. Já lhe expliquei que os Ifidríade, que o senhor teme chamar de zigópteras, não podem viver nas águas do delta. Eles foram exterminados há mais de meio século, graças, diga-se de passagem, à atuação de tipos como o senhor, prontos para matar de imediato tudo que tem aparência desagradável, sem refletir, sem pesquisar, sem levar em consideração o nicho ecológico. Por um instante, Geralt teve o sincero desejo de dizer ao professor doutor onde ele podia enfiar as zigópteras e seu nicho, mas pensou melhor. Senhor professor, falou calmamente, uma das pessoas arrancadas do convés foi uma mulher grávida, que quis aliviar a dor dos pés inchados, mergulhando-os na água. Teoricamente, aquela criança poderia vir a ser um dia o reitor de sua universidade. O que o senhor tem a dizer dessa maneira de encarar a ecologia? É uma forma anticientífica, emocional e subjetiva. A natureza é regida pelas próprias regras e, embora possam ser cruéis e impiedosas, não cabe a nós corrigi-las. É uma luta pela sobrevivência. O professor inclinou-se sobre o parapeito e cuspiu na água. E o extermínio de espécies, mesmo predadoras, não pode ser justificado de modo algum. O que me diz? Eu lhe digo que é perigoso inclinar-se tanto sobre o parapeito. Pode haver uma zigóptera por perto. Quer sentir na própria pele como ela luta pela sobrevivência? Linus Pitt largou rapidamente o parapeito e deu um passo para trás. Logo, porém, recuperou a compostura e voltou a estufar os lábios. Com certeza o senhor sabe muito sobre as fantásticas zigópteras, senhor bruxo. Inegavelmente muito menos que o senhor. Por que então não aproveitamos a oportunidade? Ilumine-me, senhor professor. Revele-me um pouco de seu conhecimento de predadores aquáticos. Escutarei de bom grado,
e a viagem ficará menos tediosa. O senhor está zombando de mim? De modo algum. Eu realmente gostaria de preencher as lacunas de minha educação. Bem, se o senhor está sendo sincero, por que não? Portanto, preste atenção. A família Ifidríade, que pertence à ordem Anfípoda, engloba 4 espécies conhecidas pela ciência. 2 delas vivem apenas em águas tropicais. Já em nosso clima podem ser encontradas, embora raras vezes, a pequena Ifidra longicauda e a Ifidra marginata, bem maior. O meio na qual vivem é o de águas paradas ou que se deslocam muito lentamente. Elas são, sem dúvida, espécies predadoras, com clara preferência por presas de sangue quente. O senhor tem algo a acrescentar? Por enquanto, não. Escuto com a respiração presa. Sim. É possível encontrar nos livros menções a uma subespécie denominada Pseudo-Ifidra, que vive nas águas pantanosas de Angren. No entanto, há pouco tempo o Dr. Bumbler, de Aldersberg, provou que se tratava de uma espécie muito distinta da família Mordidae, a qual se alimenta exclusivamente de peixes e pequenos répteis. Recebeu o nome de Ichthyovorax blumbleri. O monstro tem sorte, sorriu o bruxo. Já recebeu 3 nomes distintos. O que o senhor quer dizer com isso? O ser ao qual o senhor se refere é a Heteróptera, chamada de Cinerea na língua antiga. E se o Dr. Bumbler afirma que a Heteróptera se alimenta exclusivamente de peixes, deduzo que nunca se banhou em um lago habitado por esse ser. Mas em um ponto ele está certo. A única coisa que a Zygoptera tem em comum com a Cinerea é a mesma que eu tenho com uma raposa. Ambos gostamos de comer patos. Cinerea? Impertigou-se o professor. Cinerea é um ser mítico. Tenho de admitir que eu fiquei desapontado com a sua falta de conhecimento. Na verdade, eu estou chocado com... Sei, interrompeu o Gerald. Perco muito de meu charme quando as pessoas passam a me conhecer melhor. Apesar disso, vou me permitir fazer algumas correções adicionais às suas teorias, Sr. Pitt. Saiba que as zigópteras sempre viveram no Delta e continuam vivendo. É verdade que houve uma época em que se acreditou que elas haviam desaparecido, porque se alimentavam daquelas pequenas focas. Toninhas anãs fluviais, corrigiu o mestre. Não seja ignorante. Não confunda focas com... Alimentavam-se de toninhas anãs, e estas foram exterminadas porque pareciam focas. Delas se aproveitavam a pele e a gordura. Mais tarde foram cavados canais e comportas rio acima. A correnteza ficou mais lenta, e as zigópteras sofreram mutação. Adaptaram-se. Como? Os humanos alteraram sua cadeia alimentar. Começaram a fornecer a elas seres de sangue quente no lugar das toninhas. Para isso, transportavam pelo delta ovelhas, gado bovino, suínos. Em pouco tempo, as zigópteras se deram conta de que qualquer embarcação, fosse ela um navio, um bote ou uma barcaça, era um enorme prato de comida. E quanto à mutação? O senhor não falou de mutação? Aparentemente, esse esterco líquido, falou Gerald, apontando para a água verde. Convém a zigóptera. Ele reforça seu crescimento. Uma coisa maldita adquiriu tal tamanho que, sem o menor esforço, consegue arrancar uma vaca do convés. Arrancar um homem, portanto,
É brincadeira para ela, principalmente do convés de uma das barcaças que a companhia aproveita para transportar passageiros. O senhor mesmo pode ver quão baixo a nossa navega sobre a água. O professor afastou-se rapidamente da borda, parando o mais longe que conseguiu, até ser detido por carrinhos e bagagens. Ouvi um chape, bufou, olhando atentamente para a neblina no meio das ilhotas. Senhor bruxo, ouvi calma. Além do chape, é possível ouvir rangidos de remos nas forquetas. São os guardas da alfândega da margem redânea. O senhor vai vê-los daqui a pouco. Eles subirão a bordo e causarão um rebuliço maior do que fariam 3 ou 4 zigópteras. Pluscolec passou correndo por eles. Soltou um palavrão porque o garoto do gorro com pena enfiou-se por entre suas pernas. Os passageiros e negociantes reviravam nervosamente seus pertences, esforçando-se para ocultar tudo que estavam contrabandeando. Momentos depois, um grande barco bateu de leve no casco da barcaça e 4 indivíduos furiosos e barulhentos saltaram sobre o convés. Cercaram o arraiz gritando ameaças na tentativa de fazer com que suas pessoas e funções parecessem importantes e se atiraram avidamente sobre as bagagens dos viajantes. Eles estão fazendo a inspeção antes mesmo de desembarcarmos, queixou-se Pluscolec, aproximando-se do bruxo e do professor. Isso não é ilegal? Afinal, ainda não estamos em território redâneo. A Redânia fica na margem direita, meia milha daqui. Não, contestou o professor. A fronteira entre a Redânia e Temeria passa pelo centro do Pontar. E como se pode medir a merda dessa corrente? Estamos no delta. As moitas, bancos de areia e ilhotas vivem mudando de posição e o canal navegável é diferente a cada dia. Castigo divino. É você, seu fedelho, deixe em paz esse croque ou vou deixar sua bunda roxa de tanta porrada. Prezada senhora, tome conta de seu filho. Oh, castigo divino. Everett, largue isso, senão vai se sujar. O que há neste baú? Gritavam os aduaneiros. Desfaçam este embrulho. De quem é este carrinho? Vocês estão levando dinheiro em espécie? Temeriano ou redâneo? Eis um exemplo da guerra alfandegária, comentou Linus Pitt, fazendo uma careta de sabichão. Gizimir forçou Novigrad a introduzir o jus stapole. Foltest de Temeria retaliou com o jus stapole absoluto em Vizin e Gorswellen. Com isso, prejudicou seriamente os negociantes redâneos, de modo que Vizimir aumentou o imposto de importação dos produtos temerianos, defendendo a economia da Redânia. Temeria está inundada de produtos baratos vindos das fábricas nilfgaardianas. É por isso que os aduaneiros estão sendo tão zelosos. Caso os produtos nilfgaardianos conseguissem passar em grande quantidade pelas fronteiras, a economia da Redânia poderia entrar em colapso. A Redânia quase não tem indústrias e os artesãos não conseguiriam resistir à concorrência de produtos manufaturados. Em poucas palavras, sorriu Gerald. Nilfgaard, por meio de mercadorias e ouro, está conseguindo lentamente conquistar aquilo que não conseguiu obter com armas. E Temeria não se defende? Foltest não introduziu um bloqueio nas fronteiras meridionais? De que maneira? As mercadorias seguem através de Marrakech, de Bruges, de Verden e do porto de Sidaris. Os comerciantes não se interessam por política. A única coisa que lhes importa é o lucro. Se o rei Foltest bloqueasse as fronteiras, a guilda dos negociantes ergueria um tremendo clamor. Um guarda alfandegário com olhos injetados e barba por fazer aproximou-se de Gerald Linus Pitt. Está levando dinheiro? Rosnou. Algo a declarar? Sou um erudito. Para mim você pode ser até um príncipe. Quero saber o que está levando. Deixe-os em paz, Boratek, falou o líder do grupo, um homem alto e troncudo com um longo bigode negro. Não está reconhecendo o bruxo?
Salve, Geralt. É um conhecido seu? Um erudito? Quer dizer que o senhor vai saltar em Oxenfurt? Assim, sem bagagem? Exatamente. Em Oxenfurt, sem bagagem. O líder dos aduaneiros tirou da manga um lenço e enxugou a testa, o bigode e o pescoço. E como vão as coisas, Geralt? Indagou. O monstro não apareceu até agora? Não. É quanto a você, Olsen. Viu alguma coisa? Não tenho tempo para ficar olhando em volta, não. Eu trabalho. Meu pai, anunciou Everett, que se aproximara sem ser percebido. É um guerreiro do rei Foltest e tem um bigode mais comprido do que o seu. Suma daqui, seu pirralho, disse-lhe Olsen, soltando depois um profundo suspiro. Será que você não tem um pouco de vodka, Geralt? Não. Mas eu tenho. Surpreendeu a todos o sábio da academia, tirando do bolso do casaco um frasco achatado. E eu tenho um tira-gosto, gabou-se Pluscolec, aparecendo repentinamente. Lotas defumadas. E meu pai, soma daqui, seu fedelho! Os 4 homens sentaram-se num rolo de cordas, à sombra de uma das carroças paradas no centro do convés, e começaram a bebericar do frasco e a devorar lotas. Olsen precisou deixá-los por um instante, porque teve início uma grande discussão. Um negociante anão de Marrakã queria pagar um imposto menor, tentando convencer os agentes alfandegários de que as peles que transportava não eram de raposas prateadas, mas de gatos extraordinariamente grandes. Ao mesmo tempo, a mãe do intrometido e onipresente Everett negava-se a se submeter à inspeção, invocando a posição de seu marido e os privilégios dos fidalgos. A barcaça deslizava suavemente por uma larga passagem entre ilhotas cobertas de vegetação, arrastando, coladas ao casco, longas tranças de nenúfares e alismatáceas. Zangões uniam ameaçadoramente no meio dos juncos, e de vez em quando ouviam-se sibilos de tartarugas. Garças, paradas sobre uma perna, olhavam para a água com calma estoica, sabendo que não precisavam ter pressa. Mais cedo ou mais tarde, os peixes acabariam aproximando-se da margem. Então, Sr. Geralt, falou Pluscolec, lambendo a pele de uma lota. Mais uma viagem sem incidentes? Vou lhe dizer o que eu acho. Esse monstro não é bobo, ele sabe que o senhor está atento. Em nosso vilarejo havia um riacho e nele vivia uma lontra que costumava sair de lá para pegar uma ou outra galinha. Mas era tão esperta que nunca aparecia quando meu pai, eu ou um de meus irmãos estávamos em casa. Agia apenas quando o vovô se encontrava sozinho. E ele, veja só, já não estava bem da cabeça, além de não poder mais andar. A tal lontra, filha de uma cadela, parecia saber disso. Aí meu pai... 10% ad valorem, gritou o negociante anão, agitando no ar uma pele de raposa. É isso que é devido, e não darei nem uma moeda de cobre a mais. Então vou confiscar a carga toda, rugiu Olsen furioso. E o denunciarei aos guardas de Novigrad, de modo que você vai parar na cadeia com esse seu ad valorem. Boratek, cobre o que é devido até o último centavo. Quanto a vocês 3, deixaram algo para mim ou beberam tudo? Sente-se, Olsen, disse Geralt, deixando um espaço livre no rolo de cordas. Vejo que seu trabalho é muito estressante. É verdade. Eu já estou farto desse negócio, suspirou o aduaneiro, dando um gole de bebida e enxugando o bigode. Vou largar tudo e retornar a Edirne. Sou um Wengerbergiano nato que foi atrás da irmã e do cunhado para a Redânia, mas agora estou voltando. Pretendo me alistar. Dizem que o rei Demawend está convocando homens para formar tropas especiais. Meio ano de treino num acampamento e depois se começa a receber um soldado 3 vezes superior ao que se ganha aqui, mesmo considerando os subornos. Estas lotas estão salgadas demais, hein? Já ouvi falar dessas tropas especiais, confirmou Pluscolec. Elas estão sendo preparadas para enfrentar os esquilos porque as tropas regulares não conseguem dar conta dos elfos. Pelo que me disseram, na hora da escolha dos candidatos é dada preferência a meio-elfos.
Quanto ao acampamento no qual aprendem a lutar, parece ser o próprio inferno. No fim do treinamento, metade sai para receber soldo e metade vai direto para o cemitério. E é assim que deve ser, falou Olsen. Unidades especiais, Arraes, não são de brincadeira. Não se trata de meros portadores de escudo de merda aos quais é preciso mostrar qual dos lados da lança é pontudo. Tropas especiais devem saber lutar. E como? E você é um guerreiro tão feroz, Olsen? Não tem medo de os esquilos encherem seu rabo com flechas? Grande coisa. Eu também sei disparar um arco. Para quem lutou contra Nilfgaardianos, os elfos não metem medo. Dizem, comentou Pluskolek, que quando alguém cai vivo nas mãos desses tais Escoitael, teria sido melhor não ter nascido. São mestres torturadores. Ei, por que não cala a boca, Arraes? Está tagalerando como uma mulher na feira. Guerra é guerra. Às vezes você acerta um chute no traseiro do inimigo, às vezes ele acerta no seu. Pode ter certeza de que os nossos não acariciam os prisioneiros elfos. A tática do terror, interveio Linus Pitt, atirando por cima do parapeito a cabeça e a espinha de uma lota. Violência gera violência. O ódio cresceu nos corações e envenenou o sangue fraterno. O quê? Olsen fez uma careta. Fale língua de gente. Chegaram tempos difíceis. Isso lá é verdade, concordou Bluskolek. Está na cara que haverá uma grande guerra. O céu vive coberto de corvos. Parece que já sentem o cheiro de cadáveres. E a profetisa Itilin pressagiou o fim do mundo. Virá a luz branca seguida do frio branco. Ou o contrário, eu esqueci a sequência. E o povo anda dizendo que foram vistos claros sinais no céu. É melhor você ficar olhando para o canal de passagem em vez do céu, senão acabaremos encalhando num banco de areia. Ah, estamos na altura de Oxenfurt. Olhem só, já se pode ver a barrica. Isso, meus senhores, é uma estação de tratamento de esgotos experimental, gabou-se o professor doutor, recusando sua vez de dar um trago de vodka. É um grande avanço da ciência, uma grande conquista da academia. Nós remontamos o antigo aqueduto dos elfos, as calhas e o decantador. Já estamos neutralizando os dejetos de toda a universidade, da cidadezinha e dos vilarejos e das fazendas das redondezas. Aquilo que os senhores chamam de barrica é exatamente o tanque de decantação. Um inegável sucesso de nossa ciência. Abaixem a cabeça! Alertou Olsen, encolhendo-se debaixo da borda. Ano passado, quando isso explodiu, voou merda até a moita do Grou. A barcaça navegou por entre as ilhas, e a atarracada torre do decantador e o aqueduto sumiram na neblina. Todos respiraram aliviados. Você não vai direto pelo braço de Oxenfurt? Indagou Olsen a Pluskolek. Primeiro eu vou parar na Baía das Bétulas para pegar uns negociantes de peixes e outros comerciantes do lado temeriano. O aduaneiro coçou o pescoço. Na Baía das Bétulas. Escute, Gerald, você por acaso teria alguma querela com os temerianos? Por quê? Alguém perguntou por mim? Acertou. Como pode ver, não me esqueci de seu pedido para ficar de olho em pessoas que estivessem curiosas a seu respeito. Pois imagine que alguns membros da Guarda Temeriana andaram fazendo perguntas sobre você. Quem me disse isso foram os agentes da aduana de lá, com os quais mantenho boas relações. Algo está me cheirando mal, Gerald. Será a água? Assustou-se Linus Pitt, olhando com temor para o aqueduto e o inegável sucesso da ciência. Ou esse fedelho? Perguntou Bluskolek, apontando para Everett, que continuava rondando por perto. Não é disso que eu estou falando, irritou-se Olsen. Escute, Gerald. Os funcionários da aduana de Temeria disseram que os guardas fizeram uma série de perguntas esquisitas. Eles sabem que você viaja nos barcos da Malatius e Grok. Perguntaram se você viajava sozinho, se não estava acompanhado. Que droga!
Por favor, não ria. Eles estavam interessados numa adolescente que aparentemente fora vista com você. Pluskolek deu uma risadinha marota. Linus Pitt lançou sobre o bruxo um olhar reprovador, aquele que se deve lançar a homens grisalhos nos quais a lei está interessada por suas tendências sexuais em relação a moças impúberes. E por causa disso, pigarreou Olsen, os aduaneiros temerianos acharam que se tratava de uma rixa particular na qual alguém envolvera a guarda, talvez a família ou o namorado da tal jovem. Então fizeram uma série de perguntas discretas para tentar descobrir quem estava por trás daquilo. E descobriram. Aparentemente trata-se de um fidalgo bastante rico, loquaz como um chanceler e generoso com a bolsa, que mandou que o chamassem de riense ou algo assim. Sua bochecha esquerda está tomada por uma mancha vermelha, parecendo uma queimadura. Você conhece alguém que casa com essa descrição? Geralt levantou-se. Pluskolek, disse, vou descer da barcaça na Baía das Bétulas. Espere aí. E quanto à viagem de volta? É problema seu. Já que estamos falando em problemas, interveio Olson. Olhe para o estribordo, Geralt. Bastou falar do diabo. De trás da ilha, do meio da neblina que se dissipava devagar, surgiu um barco em cujo mastro tremulava preguiçosamente uma bandeira negra pontilhada de lírios prateados. Sua tripulação consistia em um grupo de homens com os pontudos gorros da guarda temeriana. Geralt meteu rapidamente a mão na bolsa, tirou as duas cartas, a de Ciri e a de Yennefer, rasgou-as em pedacinhos e os atirou no rio. O aduaneiro ficou observando-o em silêncio. Pode-se saber o que você está fazendo? Não, não pode. Pluskolek, cuide de meu cavalo. Você quer... Olsen franziu o senho. Você pretende... O que eu pretendo fazer é assunto meu. Não se envolva nisso, senão poderá criar um incidente diplomático. Eles estão navegando sob a bandeira de Temeria. Caguei solenemente na bandeira deles, retrucou o aduaneiro, ajustando o sabre numa posição mais acessível no cinturão e polindo com a manga o gorjal esmaltado com a imagem de uma águia num campo vermelho. Se estou exercendo o controle deste barco, aqui é Renânia. Não permitirei... Olsen, interrompeu o bruxo, pegando-o pela manga. Por favor, não se intrometa. O sujeito de rosto queimado não está no barco e eu preciso descobrir quem é ele e o que quer. Tenho de me encontrar com ele cara a cara. Você vai permitir que eles o metam num tronco? Não seja estúpido. Caso se trate de um ajuste de contas ou de uma vingança encomendada por alguém, então logo depois daquela ilhota você será atirado por cima da amurada com uma âncora presa ao pescoço. Você vai se encontrar cara a cara com caranguejos no fundo do rio. Eles são guardas temerianos e não simples bandidos. Ah, é? Olhou bem para a cara deles? Deixe que eu já vou descobrir quem eles são de verdade, você vai ver. O barco aproximou-se rapidamente e encostou no casco da barcaça. Um dos guardas atirou uma corda, enquanto o outro encaixava um bicheiro na borda. Eu sou o Arrais, anunciou formalmente Pluskolek, bloqueando a passagem de 3 indivíduos prestes a saltar no convés. A barcaça pertence à companhia Malatius e Grok. O que vocês... Um dos homens careca e corpulento empurrou para o lado sem cerimônia, com um braço grosso como um ramo de carvalho. Um tal de Geralt, chamado de Geralt de Rivia, urrou, lançando um olhar ameaçador ao Arrais. Ele se encontra no convés? Não. Sou eu. O bruxo aproximou-se passando por entre embrulhos e pacotes. Eu sou Geralt, chamado de Geralt. De que se trata? Em nome da lei, considere-se preso, falou o careca, percorrendo os olhos por todos os viajantes. Onde está a garota? Estou sozinho. Mentira! Um momento, pronunciou-se Olsen, saindo de trás do bruxo e colocando a mão em seu ombro. Vamos manter a calma e abaixar o tom de voz. Vocês chegaram tarde demais, temerianos. Ele já está preso, também em nome da lei. Fui eu quem o prendeu, por contrabando. De acordo com minhas ordens, ele está sendo levado para a casa de guarda em Oxenfurt. Como é?
O Careca franziu o senho. E a garota? Aqui não tem e nunca teve garota alguma. Os guardas entreolharam-se num silêncio indeciso. Olsen deu um largo sorriso e contorceu o bigode negro. Sabe o que faremos? Bufou. Vocês, temerianos, virão conosco até Oxenfurt. Tanto nós quanto vocês somos pessoas simples. Como podemos saber o que está certo ou errado perante a lei? Já o comandante da casa de guarda de Oxenfurt é um homem ponderado e experiente. Vamos deixar que ele decida quem está com a razão. Vocês devem conhecê-lo, porque ele conhece muito bem o comandante da Baía das Bétulas. Aí vocês vão lhe expor seu caso e mostrar o mandado com os selos, porque vocês têm um mandado com todos os selos como regem as normas, não é? O Careca permaneceu calado, olhando soturnamente para o aduaneiro. Não tenho tempo nem vontade de ir para Oxenfurt, gritou por fim. Vou levar esse passarinho para até nossa margem e pronto. Strand, Vitek, rápido, revistem a barcaça e achem a garota. Vamos com calma, disse Olsen claro e pausadamente, não parecendo se impressionar com os gritos do Careca. Vocês estão do lado redâneo do delta, temerianos. Não tem nada a declarar à nossa aduana? Algum contrabando, talvez? Já vamos verificar. Vamos revirar o seu barco e se acharmos algo, então vocês terão de nos acompanhar até Oxenfurt, mesmo contra a sua vontade. Rapazes, venham aqui. Meu papai, piou repentinamente Everett, aparecendo não se sabe de onde ao lado do Careca. É um guerreiro e ele tem uma faca ainda maior do que a sua. Rápido como um raio, o Careca agarrou pela gola de pele de castor e o ergueu do convés, deixando cair o gorro adornado com pluma. Envolvendo-o pela cintura com o braço, aproximou a faca de sua garganta. Para trás! Vociferou. Para trás, ou cortarei a garganta deste fedelho. Everett! Uivou a fidalga. Que métodos estranhos, comentou o bruxo calmamente. São usados pela guarda temeriana. Na verdade, são tão estranhos que não dá para acreditar que vocês sejam realmente membros da guarda. Calhe a boca! Berrou o Careca, sacudindo Everett, que guinchava como um porco. Strand, Vitek, amarrem-no e o atirem num barco. Quanto a vocês, recuem. Onde está a menina? Se não entregarem, degolarei este pirralho. Podem degolar, escandiu Olsen, fazendo um sinal a seus homens e sacando seu sabre. Não o conheço. E quando você o tiver degolado, aí teremos uma conversinha. Não se intrometa, falou Geralt, atirando sua espada sobre o convés e detendo com um gesto os aduaneiros de Olsen e os marinheiros de Pluscolec. Estou às suas ordens, senhor falso guarda. Solte o menino. Para o barco! Gritou o Careca, recuando até a amurada, sem soltar Everett. Vitek, pegue-o! E vocês todos para trás! Se um de vocês mexer um dedo, o garoto morre! Você enlouqueceu, Geralt? Rosnou Olsen. Não se intrometa. Everett! O barco temeriano balançou repentinamente e afastou-se da barcaça. A água explodiu num violento esguicho, fazendo emergir duas longas e ásperas patas verdes, cheias de pontas como as pernas de um louva-a-Deus. As patas agarraram o guarda com o bicheiro e, num piscar de olhos, levaram-no para debaixo da água. O Careca uivou selvagemente, soltou Everett e agarrou-se às cordas pendentes do casco do barco. O garoto caiu na água, já vermelha de sangue. Todos, tanto os do barco quanto os da barcaça, começaram a gritar como loucos. Geralt livrou-se dos dois guardas que tentavam amarrá-lo. Acertou o primeiro com um golpe no queixo, tirando-o na água por cima da amurada. O segundo, prestes a atacá-lo com um gancho de ferro, dobrou-se e desabou no convés com o sabre de Olsen enfiado até o cabo no meio de suas costelas. O bruxo saltou sobre a borda. Antes de a água fechar-se sobre sua cabeça, pôde ouvir o grito de Linus Pitt, professor de História Natural da Academia de Oxenfurt. O que é isso? Qual espécie? Não existem animais assim! Geralt emergiu junto do barco temeriano, escapando por um triz de ser atingido pelo arpão com o qual queria feri-lo um dos homens do Careca. O guarda não teve condições de tentar mais uma vez, caindo na água com uma flecha cravada na garganta.
Geralt, pegando o arpão que o guarda deixara cair, afastou-se do barco, empurrando-o com os pés, e mergulhou no turbilhão, desferindo um golpe em algo que esperava que não fosse Everett. Não é possível! Ouvi os gritos do professor doutor. Um animal assim não pode existir. Pelo menos não deveria existir. Não posso deixar de concordar com isso, pensou Geralt, atacando com um arpão a dura couraça coberta de aguçadas pontas da zigóptera. O ensanguentado cadáver do guarda temeriano se removia, inanimado entre as recurvadas mandíbulas do monstro. A zigóptera agitou violentamente a cauda e mergulhou, deixando nuvens de lodo atrás de si. Geralt ouviu um grito agudo. Everett, agitando-se na água como um cachorrinho, conseguiu agarrar as pernas do careca, que tentava subir no barco, escalando as cordas pendentes da borda. As cordas se soltaram e ambos sumiram debaixo da superfície. Geralt mergulhou na direção deles. O fato de ter tocado de imediato na gola de pele de castor foi pura sorte. Tirou Everett do emaranhado de plantas aquáticas e, nadando de costas, levou-o até a barcaça. Aqui, Sr. Geralt, aqui! Ouvia gritos sobrepondo-se uns aos outros. Passe-o para cá! Acorda! Pegue a corda! Que merda! Acorda! Com o bicheiro! Com o bicheiro! Meu filhinho! Arrancaram o menino de suas mãos e o ergueram até o convés. No mesmo instante, alguém agarrou o pé do bruxo, golpeou-o na nuca, subiu em suas costas e empurrou para debaixo da água. Geralt soltou o arpão, virou-se, puxou o atacante pelo cinto e com a outra mão tentou agarrar seus cabelos. A tentativa foi vã. Era o careca. Ambos emergiram ao mesmo tempo, mas só por um momento. O barco temeriano já se afastara da barcaça. O bruxo e o guarda, unidos num abraço, estavam no vão entre as duas embarcações. O careca agarrou Geralt pela garganta e este enfiou o dedão em seu olho. O guarda deu um berro, soltou o bruxo e nadou para mais longe. Geralt não conseguiu segui-lo. Algo o segurava pelo pé e o puxava para as profundezas. A seu lado, parecendo uma rolha, emergiu na superfície a metade de um corpo humano. Geralt já sabia o que o segurava. Não precisava da informação gritada por Linus Pitt do convés da barcaça. É um artrópode da ordem anfípoda, da classe dos megamandibulares. Geralt agitou violentamente os braços, tentando arrancar o pé das garras da zigóptera, que o puxavam na direção das mandíbulas, as quais se abriam e fechavam ritmicamente. O professor doutor estava certo mais uma vez. As mandíbulas não eram pequenas. Pegue a corda! Urrava Olsen. Pegue a corda! Um arpão atirado do convés silvou dentro da orelha do bruxo e se cravou na emersa e coberta de algas couraça do monstro. Geralt agarrou a haste do arpão, apoiou-se nela e afastou o corpo, desferindo um violento chute na zigóptera com a perna livre. Conseguiu desvencilhar-se das patas pontiagudas, deixando nelas a bota, parte das calças e um bom pedaço de pele. No ar sibilaram mais e mais arpões, a maioria deles errando o alvo. A zigóptera recolheu as patas, agitou a cauda e, com grande graça, mergulhou para as esverdeadas profundezas. Geralt agarrou a corda que caíra perto de seu rosto. Um bicheiro enganchou-se em seu cinturão, ferindo-lhe o quadril. Sentiu um puxão, foi erguido e, agarrado por diversas mãos, rolado por cima da murada até desabar sobre o convés, salpicando-o com água, lodo, limo e sangue. À sua volta, atropelavam-se os passageiros, os tripulantes e os aduaneiros. O anão das peles de raposa e Olsen disparavam flechas, inclinados sobre o parapeito. Everett, molhado e coberto de plantas aquáticas, batia os dentes nos braços de sua mãe e soluçava, tentando explicar a todos que não queria ter feito o que fez. Senhor Geralt! Gritou Pluscolec perto do ouvido do bruxo. O senhor está vivo! Que merda! Geralt cuspiu algumas algas. Estou velho demais para esse tipo de coisa. Velho demais. A seu lado, o anão abaixou o arco e Olsen deu um grito de alegria. Uau! Diretamente na pança! Lindo disparo, senhor peleiro! Ei, Boratec! Devolva-lhe o dinheiro!
Com uma flechada dessas, ele faz jus à liberação da taxa alfandegária. Parem! Balbuciou o bruxo, tentando inutilmente ficar de pé. Não matem todos com os diabos. Preciso de pelo menos um deles vivos. Deixamos um, garantiu-lhe Olsen. Aquele careca que quis se meter comigo. Os demais abatemos com flechadas. O careca está nadando ali, ó. Já vamos pescá-lo. Ei, vocês aí, tragam bicheiros. Uma descoberta monumental, gritou Linus Pitt, dando pulinho junto da amurada. Uma espécie nova, totalmente desconhecida. O senhor nem pode imaginar quanto lhe sou grato, senhor bruxo. A partir de agora, essa espécie figurará nos livros de estudos como Geraltia maxiliosa pitti. Senhor professor, gemeu Geralt, se o senhor quer realmente me mostrar sua gratidão, nomeie esse bicho de Everetia. Também um lindo nome, concordou o mestre. Mas que descoberta! Que espécime maravilhoso e único! Certamente o único vivo no Delta. Não, falou Pluskolek. Não o único. Olhem! O extenso tapete de nenúfares que se estendia até uma ilhota próxima tremeu e balançou violentamente. Todos viram uma onda, logo seguida por um enorme e comprido corpo parecido com um tronco de árvore apodrecido que, agitando rapidamente uma porção de tentáculos, abria e fechava possantes mandíbulas. O careca olhou para trás, soltou um grito de horror e, desesperado, pôs-se a nadar revolvendo a água com pernas e braços. Que espécime! Que espécime! Pitt anotava rapidamente, excitado ao extremo. Tentáculos prensores na cabeça, 4 pares de pedipalpos, forte parte superior da barbatana caudal, pinças afiadas. O careca voltou a olhar para trás e uivou ainda mais horrivelmente. A Everetia maxiliosa, Pitt, estendeu os tentáculos prensores da cabeça e agitou com força a barbatana caudal. O careca agitou-se na água num desesperado e inútil esforço para escapar. — Que a água lhe seja leve! Disse Olsen, mas sem tirar o gorro. — Meu papai! Falou Everett, batendo os dentes. Sabe nadar mais rápido do que aquele senhor. — Tirem esse moleque daqui! Rosnou o bruxo. O monstro abriu as pinças e bateu as mandíbulas. Linus Pitt empalideceu e virou-se de costas. O careca soltou um grito curto e desapareceu sob a superfície. A água tingiu-se de vermelho. Que droga! Gerald sentou-se pesadamente no convés. Não tenho mais idade para essas coisas. Decididamente estou velho demais. Não havia o que discutir. Jasquier simplesmente adorava a cidadezinha de Oxenford. O campus da universidade era cercado por um anel de muros, em torno do qual havia outro anel. O enorme, barulhento, ofegante, agitado e ruidoso anel da colorida cidadezinha de madeira, com ruelas apertadas e telhados pontudos. Uma cidadezinha que vivia da academia, seus estudantes, professores, pesquisadores e convidados, que vivia de educação e conhecimento, de tudo aquilo que acompanha o processo do aprendizado, pois era das sobras e dos fragmentos da teoria que provinham a prática, os negócios e o lucro da pequena Oxenford. O poeta valgava lentamente por uma apinhada ruela lamacenta, passando por oficinas, ateliês, barracas e lojas que, graças à academia, fabricavam e vendiam milhares de mercadorias e maravilhas inalcançáveis em outras partes do mundo, onde sua produção era considerada impossível ou sem utilidade prática. Passava por estalagens, albergues, quiosques, tendas e tabuleiros sobre tripés, dos quais emanavam deliciosos aromas de iguarias não existentes nos demais recantos do mundo,
preparadas de formas ignoradas em outros lugares e temperadas com condimentos não conhecidos ou não usados por ninguém mais. Assim era Oxenfurt, a colorida, alegre e buliçosa cidadezinha de coisas milagrosas, na qual pessoas espertas e cheias de iniciativa sabiam transformar a seca e inútil teoria pescada aos poucos da universidade. Oxenfurt era também uma cidade de diversões, de festivais constantes, feriados permanentes e folguedos incessantes. Durante o dia, as ruelas ecoavam com o som de músicas, cantos e cálices e canecos batendo uns contra os outros, já que nada aumenta mais a sede do que o processo de absorção do conhecimento. Apesar de o reitor ter proibido alunos e mestres de consumir álcool antes do pôr do sol, bebia-se tanto de dia como de noite, pois, se há algo que pode aumentar mais a sede do que o processo de absorção do conhecimento, esse algo é a proibição total ou parcial. Jasquier estalou a língua para seu baio castrado e seguiu adiante, forçando passagem através da multidão que ocupava as ruas. Bufarinheiros, vendedoras ambulantes, camelôs de todas as espécies ofereciam seus produtos e serviços em altos brados, potencializando a barulheira reinante em volta. Lulas! Lulas fritas! Pomadas contra espinhas, somente aqui, milagrosa e infalível. Gatos! Gatos caçadores de ratazanas, ouçam só como eles miam! Amuletos, elixires, poções mágicas, afrodisíacos garantidos. Basta uma pitada e mesmo um morto readquirirá o vigor. Quem vai levar? Arranco dentes, quase sem dor. Barato, baratinho. O que você chama de baratinho? Interessou-se Jasquier, mordendo uma lula enfiada em um espeto dura como uma sola de couro. 2 coroas por hora. O poeta estremeceu e cutucou o baio com os calcanhares. Olhou disfarçadamente para trás. Os 2 indivíduos que o seguiam, desde a sede da prefeitura, pararam junto de uma barbearia, fingindo interesse em seus serviços, descritos com um giz numa tábua. Jasquier não deixou-se enganar. Sabia muito bem o que realmente interessava a eles. Continuou cavalgando. Passou diante do enorme prédio do bordel Botão de Rosa, onde, como sabia, eram oferecidos refinados serviços desconhecidos ou não muito populares em outras partes do mundo. Travou uma batalha entre a razão e o caráter quanto à conveniência de passar uma horinha naquele local. Por fim, a razão triunfou. Jasquier soltou um suspiro e encaminhou-se na direção da universidade, fazendo um esforço para não olhar para os bares, dos quais lhe chegavam sons de uma alegre folia. Sim, não havia o que discutir. O trovador adorava a cidadezinha de Oxenfurt. Voltou a olhar para trás. Os 2 indivíduos não desfrutaram dos serviços oferecidos pelo barbeiro, embora fosse evidente que deveriam tê-lo feito. Naquele momento, estavam parados diante de uma loja de instrumentos musicais, fingindo interesse em ocarinas de barro. O vendedor enaltecia suas características, esperando ganhar uma comissão. Jasquier sabia que ele estava gastando seu tempo à toa. Dirigiu o cavalo para o Portão dos Filósofos, o principal pórtico da academia. Em questão de minutos, resolveu as questões formais que consistiam em assinar o livro de visitantes e entregar o baio para ser levado à cocheira. Do outro lado do Portão dos Filósofos, o poeta foi saudado por outro mundo. O campus da universidade estava completamente desconectado da estrutura urbana. Não era, como a cidade, o cenário de uma selvagem batalha por centímetros de espaço. Ali, tudo estava praticamente como fora deixado pelos elfos. Largas alamedas pavimentadas, com seixos coloridos entre esbeltos palacetes agradáveis aos olhos, cercas rendadas, muretas,
sebes, canais, pequenas pontes, canteiros de flores e extensos gramados verdejantes esmagados apenas em alguns lugares por pesadas construções acrescidas mais tarde, já nos tempos pós-élficos. Tudo era limpo, calmo e distinto, e qualquer tipo de comércio e de serviço pago, incluindo diversões ou prazeres da carne, era estritamente proibido. Pelas aleias do parque passavam estudantes com o nariz enfiado em livros e pergaminhos. Outros, sentados em bancos, gramados e muretas, repassavam as lições do dia, discutiam ou discretamente jogavam porrinha ou cara ou coroa, pulavam carniça ou se distraíam com outros jogos que demandavam inteligência. Passeavam ali também professores absortos, com dignidade e decoro, em conversas e debates. Bacharéis recém-graduados vagabundeavam por toda parte, com os olhos fixos nas nádegas das estudantes mais bonitas. Com um misto de saudade e alegria, Jasquier constatou que nada mudara na academia desde seus tempos de estudante. Uma leve brisa soprava do delta do rio, trazendo consigo um tênue cheiro do mar e um forte fedor de gás sulfídrico vindo do imponente prédio da Cátedra de Alquimia, que dominava o canal. No meio dos arbustos, junto das paredes dos dormitórios dos estudantes, chilreavam tentilhões amarelo esverdeados, e sobre o galho de um álamo estava sentado um orangotango, que certamente havia fugido do zoológico mantido pela Cátedra de História Natural. Sem perder tempo, o poeta atravessou rapidamente o labirinto de aleias e sebes. Conhecia a universidade como a palma da mão, o que não era de estranhar. Afinal, estudara ali por 4 anos e passara mais um lecionando na cátedra de trova e poesia. Propuseram-lhe a posição de professor assim que for aprovado com louvor nos exames finais, surpreendendo seus mestres, para os quais, durante o tempo de estudante, sempre dera a impressão de ser preguiçoso, bagunceiro e idiota. Anos mais tarde, depois de vagar pelo país com seu alaúde e sua fama de menestrel ter se espalhado por todas as regiões, a academia passou a convidá-lo com frequência para visitas e palestras. Jasquier cedia àqueles apelos apenas esporadicamente, uma vez que sua paixão por viagens e aventuras vivia em permanente conflito com seu desejo de desfrutar de conforto, luxo e uma fonte de renda constante. Além de, obviamente, sua simpatia pela cidadezinha de Oxenfurt. Olhou para trás. Os 2 indivíduos que não compraram nenhuma ocarina, flauta ou pífaro caminhavam a certa distância dele, observando com atenção o topo das árvores e a fachada dos prédios. Assoviando despreocupadamente, o poeta mudou a direção e encaminhou-se para o palacete que abrigava a Cátedra de Medicina e Herbologia. A aleia que levava até ali estava repleta de alunas, vestidas com o característico jaleco verde claro. Jasquier olhava atentamente para todos os lados, à procura de um rosto conhecido. Shani! Uma jovem estudante de medicina de cabelos ruivos cortados na altura das orelhas ergueu a cabeça de um atlas de anatomia e levantou-se do banco. Jasquier! Sorriu apertando os alegres olhos cor de cerveja. Há anos que não o vejo. Venha, vou apresentá-la a minhas amigas. Elas adoram seus versos. Mais tarde, sussurrou o bardo. Olhe discretamente, Shani. Está vendo aqueles 2? Tiras. A futura médica franziu o narizinho arrebitado, fazendo com que Jasquier ficasse mais uma vez impressionado com a facilidade com a qual os universitários sabiam reconhecer investigadores, espiões e delatores. A aversão nutrida por eles aos serviços secretos era proverbial, embora não de todo racional. A área da universidade era sagrada e os estudantes e professores intocáveis. Os agentes podiam ficar fuçando à vontade, mas não ousavam aborrecer nem importunar os acadêmicos. Estão me seguindo desde a Praça do Mercado, explicou Jasquier, abraçando a estudante de medicina como se lhe fizesse a corte.
Você faria uma coisa para mim, Shani? Depende do quê? A jovem desvencilhou-se dele feito uma corça assustada. Se você se meteu em outra encrenca imbecil... Não, acalmou-a o bardo. Apenas quero transmitir uma informação, mas eu não posso fazer isso pessoalmente por causa dessa merda que grudou na sola de meus sapatos. Quer que eu chame os rapazes? Basta eu soltar um grito e você não terá mais nenhum problema com esses tiras. Não faça isso. Quer provocar uma confusão? Mal acabaram os distúrbios por causa da discriminação dos inumanos nos bancos dos jardins e você já está ansiando por outros. Além disso, abomino qualquer tipo de violência. Darei um jeito naqueles tiras. Quanto a você, se puder... Aproximou os lábios dos cabelos da jovem e ficou sussurrando por algum tempo. Os olhos de Shani brilharam. Um bruxo? Um bruxo de verdade? Fale mais baixo, pelo amor dos deuses. Você fará isso, Shani? É lógico que sim, sorriu satisfeita a futura médica. Nem que seja pela curiosidade de ver de perto o famoso... Já lhe pedi para falar mais baixo. E lembre-se, nenhuma palavra sequer a quem quer que seja. Será um segredo profissional. Shani abriu um sorriso ainda mais lindo. Jaskia voltou a querer compor uma balada sobre jovens exatamente como ela. Não tão bonitas demais, mas belas. Daquelas com as quais se sonha à noite enquanto as classicamente lindas são esquecidas em 5 minutos. Obrigado, Shani. De nada, Jaskia. Até breve. Beijaram-se nas bochechas e partiram em direções opostas. Ela para a Cátedra de Medicina e Herbologia. Ele para o Parque dos Pensadores. Jaskia passou pelo moderno e soturno prédio da Cátedra de Técnica, conhecido entre os estudantes pelo apelido de Deus Ex Machina, e dobrou na direção de Ponte Guildenstern. Não foi longe. Logo após a curva da Aleia, junto do canteiro com o busto de bronze de Nicodemus de Boot, o primeiro reitor da academia, aguardavam-no os 2 indivíduos. Como todos os tiras do mundo, evitavam olhar nos olhos e, como todos os tiras do mundo, tinham rostos comuns e inexpressivos, esforçando-se para transmitir um ar de inteligência, o que os fazia parecer macacos com algum tipo de doença mental. Saudações da parte de Dijkstra, falou um dos espiões. Vamos. Igualmente, respondeu o bardo irônico. Vão? Os espiões se entreolharam e, sem sair do lugar, fixaram os olhos num palavrão que alguém escrevera com carvão na base do busto do reitor. Jaskia suspirou. Foi o que pensei, disse, ajeitando a alaúde no ombro. Quer dizer que serei inapelavelmente forçado a ir a algum lugar com os prezados senhores? Contra fatos não há argumentos. Portanto, vamos. Os senhores à frente e eu atrás. Neste caso concreto, a beleza cederá o lugar de honra à idade. Dijkstra, o chefe do serviço secreto do rei Vizimir da Redânia, não tinha a aparência de um espião. Ao contrário, estava longe do estereótipo segundo o qual um espião tinha de ser baixinho, magro, lembrando um rato com penetrantes olhinhos negros espiando sob um capuz preto. Dijkstra, como Jaskia bem sabia, nunca usava capuz e invariavelmente demonstrava uma preferência por trajes de cores claras. Tinha quase 7 pés de altura e pesava cerca de 12 quintais. Quando cruzava os antebraços sobre o peito, o que fazia com frequência e prazer, parecia que 2 cachalotes estavam desabando sobre uma baleia, e os traços fisionômicos, assim como a cor dos cabelos e da pele, davam-lhe o aspecto de um leitão recém-lavado. Jaskia conhecera poucas pessoas cuja aparência fosse tão enganadora quanto a de Dijkstra. Aquele gigante suíno, que mais parecia um idiota sonolento, tinha a mente muito aguçada, além de considerável autoridade.
Um jocoso dito popular na corte do rei Vizimir afirmava que, caso Dijkstra dissesse que era meio-dia e tudo estivesse mergulhado em escuridão, então era recomendável se preocupar com o destino do sol. Contudo, no presente momento, o poeta tinha outros motivos para estar preocupado. Jasquier, falou Dijkstra solenemente, cruzando os cachalotes sobre a baleia. Seu imbecil completo, idiota patenteado. Será que sempre tem de estragar tudo em que se mete? Será que pelo menos uma vez na vida não pode fazer algo da forma como deve ser feito? Estou ciente de que não consegue raciocinar sozinho. Eu sei que tem quase 40 anos, aparenta ter perto de 30, acha que tem pouco mais de 20 e se comporta como se ainda não tivesse completado 10. É por isso que costumo lhe dar instruções precisas. Digo-lhe o que você tem de fazer, quando fazê-lo e de que maneira. E sempre acabo tendo a impressão de ter falado com uma parede. Já eu, retrucou o poeta, posando de insolente, sempre tenho a impressão de que você fala apenas para exercitar os lábios e a língua. Portanto, passe logo para casos concretos, eliminando de seu discurso as figuras retóricas e a falsa oratória. De que se trata desta vez? Estavam sentados a uma grande mesa de carvalho, entre estantes repletas de livros e rolos de pergaminhos, no último andar da reitoria, num aposento alugado que Dijkstra chamava jocosamente de Cátedra de História Novíssima e Jasquier de Cátedra de Espionagem Comparativa e Sabotagem Aplicada. Além de Dijkstra e do poeta, participavam da conversa mais 2 pessoas. Uma delas, como de costume, era Oerihauven, o idoso e permanentemente resfriado secretário do chefe dos espiões redâneos. A outra não era uma pessoa comum. Você sabe muito bem de que se trata, respondeu Dijkstra secamente. No entanto, já que se fingir de idiota parece diverti-lo, não o decepcionarei e explicarei tudo em palavras claras. Ou será que você, Filipa, quer ter esse privilégio? Jasquier lançou um olhar para a até então calada 4ª participante da reunião. Filipa Eilhart chegara a Oxenfurt havia pouco tempo, ou então pretendia partir dali em breve, uma vez que não trajava um vestido, não ostentava suas adoradas joias de ágata negra, nem estava maquiada cuidadosamente. Usava um curto casaco masculino, calças de malhas justas e botas de cano alto, traje que o poeta denominava de campanha. Os negros cabelos da feiticeira, normalmente soltos numa pitoresca desordem, estavam agora penteados para trás, amarrados com uma fita junto da nuca. Não devemos perder tempo, falou Filipa, erguendo as bem delineadas sobrancelhas. Jasquier tem razão. Considerando que o assunto a ser resolvido é simples e banal, podemos poupar-nos a eloquência e as frases de efeito que levam a nada. Oh, sim, sorriu Dijkstra. Muito banal. O mais perigoso agente nilfgaardiano, que já poderia estar banalmente trancado em minha mais profunda masmorra em Tretogor, conseguiu banalmente escapar, pois foi banalmente alertado e assustado pela banal estupidez dos senhores Jasquier e Geralt. Já vi pessoas levadas ao cadafalso por banalidades bem menores. Por que não me falou nada da emboscada na qual você caiu, Jasquier? Não lhe recomendei informar-me de todas as intenções do bruxo? Eu não sabia dos planos de Geralt, mentiu Jasquier com convicção. Já quanto ao fato de ele ter partido para Temeria e Soden à procura do tal Riense, eu informei você. Também lhe disse que ele havia voltado. Estava convencido de que ele desistira. Riense simplesmente se dissolveu no ar e o bruxo não conseguiu encontrar nenhum rastro dele, ao que, se você vasculhar a memória, levei a seu conhecimento. Você mentiu, afirmou o espião friamente. O bruxo encontrou rastros de Riense, na forma de cadáveres. Foi quando ele decidiu mudar de tática.
Em vez de ir atrás de Rienzi, resolveu ficar esperando até este achá-lo. Empregou-se como segurança numa barcaça da companhia Malatius e Grock e o fez com premeditação. Sabia que a Malatius e Grock anunciaria tal fato aos quatro ventos, que Rienzi tomaria conhecimento dele e empreenderia alguma ação. E, efetivamente, o Sr. Rienzi agiu. O estranho e inalcançável Sr. Rienzi, o insolente e descarado Sr. Rienzi, que nem se dá o trabalho de usar apelidos ou pseudônimos. O Sr. Rienzi, que, a milhas de distância, fede à fumaça de uma chaminé nilfgaardiana e a um feiticeiro renegado. Não é verdade, Filipa? A feiticeira nem confirmou nem negou. Ficou calada, olhando para Jasquier de modo especulativo e penetrante. O poeta abaixou os olhos e pigarreou. Não gostava de tal tipo de olhar. Jasquier dividia as mulheres atraentes, inclusive feiticeiras, em 4 categorias: as muito agradáveis, as agradáveis, as desagradáveis e as muito desagradáveis. Diante de um convite para se deitarem com ele, as mais agradáveis reagiam com jubilosa concordância. As agradáveis, com um alegre sorriso. E as desagradáveis, de uma forma difícil de prever. Já no rol das muito desagradáveis, o trovador incluía as que só a ideia de lhes fazer semelhante proposta provocava um frio na espinha e um forte tremor nos joelhos. Philippa Eilhart, embora muito atraente, era definitivamente muito desagradável. Além disso, Philippa Eilhart era uma pessoa importante no Conselho de Magos e feiticeira de confiança na corte do rei Vizimir. Maga muito hábil, circulavam rumores de que era uma das poucas que dominavam a arte do polimorfismo. Aparentava ter 30 anos. Provavelmente tinha mais de 300. Dijkstra girava os polegares, com as mãos rechonchudas entrelaçadas sobre a barriga. Philippa continuava calada. Orihelvin tossia, fungava e mexia-se em seu assento, constantemente ajeitando sua grande toga. A toga lembrava de um professor, mas não parecia ter sido recebida do Senado acadêmico, e sim encontrada numa lixeira. Acontece, rosnou o espião repentinamente, que seu bruxo subestimou o Sr. Rienzi. Ele preparou uma emboscada, porém, demonstrando total falta de inteligência, partiu do princípio de que Rienzi o procuraria pessoalmente. De acordo com o plano do bruxo, Rienzi deveria sentir-se seguro. Rienzi não poderia suspeitar de nenhuma emboscada, tampouco descobrir agentes do Sr. Dijkstra procurando por ele. E isso porque, a pedido do bruxo, o Sr. Jasquier não disse uma só palavra ao Sr. Dijkstra sobre a planejada tocaia, embora fosse sua obrigação fazê-lo. O Sr. Jasquier tinha instruções claras nesse sentido e ele achou por bem não levar em consideração. Não sou um subordinado seu, disse o poeta com empáfia, e não preciso acatar suas recomendações ou ordens. Eu o tenho ajudado ocasionalmente, mas faço isso apenas por vontade própria, movido por uma obrigação patriótica para não permanecer passivo diante das mudanças que estão por vir. Você espiona para qualquer um que lhe pague, interrompeu Dijkstra secamente. Passa informações a qualquer um com quem tenha rabo preso. E eu tenho muitos motivos para você ter o rabo preso comigo, Jasquier. Portanto, não banque o valentão. Jamais me submeterei a uma chantagem. Quer apostar? Cavalheiros, Philippa Eilhart ergueu a mão. Mais respeito, por favor. Não vamos nos desviar do assunto. Certo, falou o espião, esparramando-se na poltrona. Escute bem, poeta. Não adianta chorar sobre leite derramado. Rienzi foi alertado e não deixará ser enganado novamente. Mas não posso permitir que fatos semelhantes se repitam no futuro. Por isso eu quero me encontrar com o bruxo. Traga-o aqui.
Pare de flanar pela cidade tentando despistar meus agentes. Vá direto até Geralt e traga-o para a cátedra. Preciso conversar com ele pessoalmente, sem testemunhas, sem o escândalo que eclodiria caso eu o prendesse. Traga-o até mim, Jasquier. Por ora, essa é a única coisa que lhe peço. Geralt partiu. Mentiu o bardo calmamente. Dijkstra lançou um olhar para a feiticeira e Jasquier encolheu-se todo, aguardando o impulso que sondaria seu cérebro. No entanto, não sentiu coisa alguma. Filipa olhava para ele com os olhos semicerrados, porém nada indicava que pretendia lançar mão de feitiços para verificar a veracidade de sua afirmação. Terei de aguardar seu retorno, suspirou Dijkstra, fingindo que acreditava. O assunto que tenho a tratar com ele é muito importante, de modo que farei alterações em minha agenda e esperarei pelo Bruxo. Quando ele voltar, traga-o aqui. Quanto mais cedo isso ocorrer, melhor. Melhor para muitas pessoas. Podem surgir dificuldades, falou Jasquier fazendo uma careta, na tarefa de convencer Geralt a vir aqui. Ele, imagine só, tem uma inexplicável aversão a espiões. Embora consiga compreender que se trata de uma profissão como qualquer outra, aqueles que a exercem o repugnam. Estímulos patrióticos, ele costuma dizer, são uma coisa, mas para a profissão de espião contratam-se exclusivamente canalhas e pessoas dos mais baixos. Basta! Dijkstra fez um gesto depreciativo com a mão. Sem grandes fraseados, por favor. Fraseados me entediam. São muito simplórios. Sou da mesma opinião, disse o trovador. Mas o bruxo é um sujeito ingênuo e honesto em suas avaliações, bem diferente de nós, homens mundanos. Ele simplesmente despreza espiões e não vai querer conversar com você por nada neste mundo, quanto mais ajudar em tal tipo de serviço. E ele não tem um rabo preso com você. É aí que você se engana, retrucou o espião. Ele tem. E por mais de um motivo. Por enquanto, porém, basta-me o confronto na Baía das Bétulas. Você sabe quem eram aqueles indivíduos que subiram no convés? Não eram homens de Riense. Isso não é novidade para mim, falou o poeta despreocupado. Estou seguro de que eram alguns dos patifes que não faltam na guarda temeriana. Riense andou perguntando pelo bruxo, provavelmente prometendo pagar por qualquer informação. Era evidente que estava muito interessado nele. Assim, alguns espertalhões tentaram sequestrar Geralt, escondê-lo numa caverna qualquer e depois vendê-lo a Riense, ditando condições e conseguindo muito mais do que por uma simples informação. Parabéns pela perspicácia. Obviamente ao bruxo e não a você, porque você jamais conseguiria chegar a essa conclusão. Mas o caso é muito mais complicado do que imagina. Como ficou evidente, meus confrades, homens do serviço secreto do rei Foltest, também estão interessados no Sr. Riense. Eles descobriram o plano daqueles espertalhões, como você os chamou, e se anteciparam. Foram eles que abordaram a barcaça, querendo sequestrar o bruxo, talvez para usá-lo como isca para atrair Riense ou para outro fim. Na Baía das Bétulas, o bruxo matou agentes temerianos e o chefe deles está muito zangado. Você disse que Geralt partiu? Espero que não tenha ido para Temeria. Pode ser que não retorne de lá. E é isso que você tem contra ele? Exatamente. Posso resolver a questão com os temerianos, mas não de graça. Para onde foi o bruxo Jasquier? Para Novigrad, mentiu o trovador sem pestanejar. Partiu em busca de Riense. Foi um erro, sorriu o espião, fingindo não ter percebido a mentira. Está vendo como foi um erro ele não ter dominado sua aversão e ter se comunicado comigo? Eu o teria poupado de uma viagem à toa. Riense não está em Novigrad. De outro lado, estão lá muitos agentes temerianos, provavelmente esperando pelo bruxo. Eles devem ter descoberto algo que eu já sei há muito tempo, que o bruxo Geralt de Rivia
Se for devidamente questionado, poderá responder a uma série de perguntas. Perguntas que começam a ser feitas pelos serviços secretos de todos os 4 reinos. Minha proposta não poderia ser mais simples. O bruxo virá até mim aqui na cátedra e responderá a todas essas perguntas. E será deixado em paz. Acalmarei os temerianos e lhe garantirei segurança. E que perguntas seriam essas? Talvez eu possa responder a elas. Não me faça rir, Jasquier. No entanto, falou Philippa Earhart repentinamente, talvez ele possa sim. Isso nos pouparia muito tempo. Não se esqueça, Dijkstra, de que nosso poeta está enfiado nesse negócio até o pescoço e nós o temos, enquanto não temos o bruxo. Onde está a criança que foi vista em Caedwen na companhia de Geralt? Uma menina de cabelos cinzentos e olhos verdes. Onde o bruxo a escondeu? Para onde foi Yennefer assim que recebeu uma carta de Geralt? Onde se escondeu Tris Merigold e o que a levou a se esconder? Dijkstra não fez movimento nenhum, mas, pelo rápido olhar que ele lançou à feiticeira, Jasquier se deu conta de que o espião ficara surpreso. As perguntas feitas por Philippa foram claramente explicitadas cedo demais e à pessoa errada. Pareciam precipitadas e imprudentes. O problema residia no fato de que Philippa Earhart podia ser acusada de tudo, exceto de precipitação e imprudência. Sinto muito, respondeu Jasquier lentamente. Porém, não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Se soubesse como, teria o máximo prazer em ajudá-los, mas não sei. Philippa fitou-o diretamente nos olhos. Jasquier, escandiu, se você sabe onde está a menina, diga-nos. Garanto-lhe, tanto em meu nome como no de Dijkstra, que o nosso único interesse é a sua segurança. Segurança que está ameaçada. Não duvido, mentiu o poeta, que é exatamente isso que vocês têm em mente. Mas eu, na verdade, não sei do que vocês estão falando. Eu nunca vi a tal criança que tanto lhes interessa. Quanto a Geralt... Geralt, interrompeu Dijkstra, não lhe confidenciou nada. Não lhe disse uma palavrinha, embora eu tenha certeza de que você o bombardeou com perguntas. Por que, Jasquier? Será que aquela alma simplória que tem aversão a espiões conseguiu pressentir o que você realmente é? Deixe-o em paz, Philippa. É perda de tempo. Ele não sabe de merda nenhuma. Não se iluda com as poses de inteligente e os sorrisos significativos. Ele pode nos ajudar de uma só forma. Quando o bruxo sair de seu esconderijo, vai procurá-lo e a ninguém mais. Imagine que ele o considera um amigo do peito. Jasquier ergueu lentamente a cabeça. É verdade, confirmou. Ele me considera um amigo e acredite, Dijkstra, ele tem motivos para isso. Aceite finalmente tal fato e tire as conclusões que achar adequadas. Já tirou? Então agora pode tentar lançar mão de chantagem. Ora, sorriu o espião. Como você é sensível nesse ponto. Mas não fique zangado, poeta. Eu estava apenas brincando. Falar de chantagem entre nós? Camaradas? Nem pensar numa coisa dessas. E quanto a seu bruxo, saiba que não lhe quero mal e não pretendo prejudicá-lo de modo algum. Quem sabe se um dia nós dois não chegaremos a um acordo que seja vantajoso para ambas as partes? Mas para que isso aconteça, preciso me encontrar com ele. Portanto, quando ele aparecer, traga-o aqui, por favor. Isso é muito importante para mim, Jasquier. Você entende quanto? O trovador bufou. Entendo, sim. Gostaria de acreditar que você está sendo sincero. Muito bem, pode ir. Ori, acompanhe o Sr. Trovador até a porta da saída. Passe bem, disse Jasquier. Desejo-lhe sucesso tanto na vida profissional como na pessoal. Meus respeitos, Philippa. Ah, sim. Dijkstra, por favor, dispense seus agentes que vivem me seguindo.
Naturalmente, mentiu o espião. Vou dispensá-los. Será que não acredita em mim? Imagine, mentiu o poeta. É lógico que acredito em você. Jasquier permaneceu no campus da academia até o anoitecer. Ficou olhando em volta o tempo todo, mas não conseguiu ver nenhum tira em sua cola, algo que o deixou muito preocupado. Na cátedra de Trova e Poesia, ouviu uma palestra sobre poesia clássica. Em seguida, adormeceu docemente durante um seminário sobre poesia contemporânea. Foi despertado por alguns bacharéis conhecidos seus, com os quais foi até a cátedra de filosofia para participar de um longo e tempestuoso debate sobre o tema O Ser e a Origem da Vida. Antes de escurecer, metade dos participantes estava totalmente embriagada, enquanto o resto partia para a agressão, gritando uns com os outros e fazendo uma balbúrdia impossível de descrever, algo que veio a calhar ao poeta. Evadiu-se sem ser visto para a mansarda, saiu pela janela, desceu deslizando pelo cânion da calha até o telhado da biblioteca e pulou, quase quebrando as pernas, sobre o telhado da sala de dissecações. De lá chegou ao muro do jardim, onde, entre os ramos de era, encontrou o buraco que ele mesmo alargara ainda na época de estudante. Do outro lado do buraco ficava a cidadezinha de Oxenfurt. Enfiou-se no meio da multidão e esgueirou-se rápido por ruelas secundárias, parecendo uma lebre perseguida por perdigueiros. Quando finalmente chegou à cocheira, escondeu-se num canto e ficou esperando por mais de meia hora. Não notando nada suspeito, subiu por uma escada até o teto de palha e, de lá, pulou para o telhado da casa de Wolfgang Amadeus Barbacabra, um mestre cervejeiro seu conhecido. Agarrando-se a telhas cobertas de musgo, viu-se por fim diante da janela da mansarda certa. Do outro lado brilhava uma lamparina a óleo. Plantando-se perigosamente sobre a calha, Jasquier bateu na moldura de chumbo. A janelinha não estava trancada, de modo que se abriu ao simples toque. — Geralt! Ei, Geralt! — Jasquier, um momento. Não entre, por favor. — Como não entre? O que significa não entre? Bufou o poeta, empurrando a janela. Por acaso não está sozinho? Está comendo alguém? Sem esperar por uma resposta, subiu no parapeito, derrubando as maçãs e cebolas nele deitadas. — Geralt! Falou, mas imediatamente se calou e soltou um palavrão, olhando incrédulo para o jaleco de estudante de medicina verde claro caído no chão. Abriu a boca de espanto e voltou a praguejar. Podia esperar qualquer coisa, menos isso. — Chane! Meneou a cabeça. — Não dá para acreditar. Por favor, sem comentários. O bruxo sentou-se na cama, enquanto Chane cobria-se com o lençol até o narizinho arrebitado. — Entre, disse Geralt vestindo as calças. Já que você entrou pela janela, o assunto deve ser importante. Se não for importante, vou atirá-lo para fora pela mesma janela. Jasquier desceu do parapeito, derrubando o resto das cebolas. Puxou com o pé uma cadeira para junto de si e acomodou-se. O bruxo tirou as roupas do chão, as suas e as de Chane. Sem graça, vestia-se em silêncio. A futura médica, ocultando-se atrás das costas dele, brigava com a blusa. O poeta ficou observando-a de maneira descarada, procurando mentalmente rimas e comparações para seus seios pequeninos e sua pele dourada à luz da lamparina. — De que se trata, Jasquier? Indagou o bruxo, afivelando as botas. — Fale logo. — Embrulhe suas coisas, respondeu o poeta seco. Você tem de partir rapidamente. — Quão rapidamente? — O mais rapidamente possível. — Riens? — Pior. — O que poderia ser? Espere. Os redanhos. Tretogor? Dijkstra. Acertou. Isso ainda não é motivo, pois saiba que... Interrompeu Jasquier. Eles não estão mais interessados em Riense, Geralt. Eles estão atrás da menina e de Yennefer. Dijkstra quer saber onde elas estão. Vai forçá-lo a revelar seu paradeiro. Agora entendeu? Agora sim.
portanto precisamos fugir. Tem de ser pela janela? Sem dúvida. Shani, você consegue? A jovem acabara de se vestir. Não é a primeira janela em minha vida. Não duvido. O poeta olhou para ela com atenção, esperando notar um rubor digno de uma rima ou metáfora. Decepcionou-se. A única coisa que viu foi a alegria estampada nos olhos cor de cerveja e um sorriso atrevido. Sobre o paradeiro pousou silenciosamente uma enorme coruja cinzenta. Shani soltou um gritinho. Geralt colocou a mão sobre a empunhadura da espada. Pare com essa palhaçada, Filipa, falou Jasquier. A coruja sumiu e em seu lugar apareceu Filipa Eilhart, agachada numa postura deselegante. A feiticeira pulou imediatamente para dentro do quarto, ajeitando os trajes e cabelos. Boa tarde, disse secamente. Apresente-nos, Jasquier. Geralt de Rivia, Shani de Medicina. Essa coruja que é tão espertamente seguiu meus passos não é uma coruja de verdade. É Filipa Eilhart, membro do Conselho de Magos, hoje servindo ao rei Vizimir, um ornamento na corte de Tretogor. É uma pena dispormos de apenas uma cadeira. É mais do que suficiente. A feiticeira acomodou-se na cadeira que o trovador deixara livre e passou a olhar pelos presentes, detendo-se mais em Shani. Para grande surpresa de Jasquier, a estudante de medicina corou. Em princípio, o que me traz aqui tem a ver exclusivamente com Geralt de Rivia, disse Filipa após um breve intervalo. No entanto, como estou ciente de que pedir a qualquer um de vocês que saia daqui seria uma grosseria, eu posso sair, falou Shani, insegura. Não pode, rosnou Geralt. Ninguém vai sair enquanto a situação não ficar totalmente clara. Não é isso, senhora Eilhart? Para você, Filipa, sorriu a feiticeira. Vamos deixar as formalidades de lado. E ninguém precisa sair daqui, uma vez que a presença de vocês não me incomoda de maneira alguma. No máximo, me espanta. Mas a vida é uma interminável sequência de surpresas, como dizia uma de minhas conhecidas. Uma conhecida comum nossa, Geralt. Você está estudando medicina, Shani? Está em que ano? Terceiro, balbuciou a jovem. Suspirou Filipa Eilhart, não olhando para ela, e sim para o bruxo. 17 anos, que idade linda. E Yennefer pagaria uma fortuna para tê-la de novo. Não concorda, Geralt? De qualquer modo, vou perguntar a ela na primeira oportunidade. O bruxo deu um sorriso horrendo. Não duvido de que você vai perguntar. Assim como não duvido de que vai enriquecer a pergunta com comentários sarcásticos. E não duvido de que isso lhe dará enorme satisfação. Mas agora, por favor, vá diretamente ao que interessa. Certo. A feiticeira adotou um ar mais sério. Não vamos perder mais tempo. Aliás, tempo é algo que você não tem de sobra. Certamente Jasquier já lhe contou que Dijkstra adquiriu o repentino desejo de se encontrar com você e ter uma conversa para saber onde se encontra certa menina. Nessa questão, Dijkstra recebeu ordens específicas do rei Vizimir, de modo que acho que ele vai insistir muito para que você revele o lugar. É óbvio. Agradeço o seu alerta. Apenas uma coisa desperta a minha curiosidade. Você diz que Dijkstra recebeu ordens do rei. E quanto a você? Não recebeu também? Como isso é possível se você ocupa um posto proeminente no Conselho de Vizimir? É verdade, respondeu a feiticeira, não se deixando afetar pela ironia. É verdade que ocupo um posto proeminente e cumpro com seriedade minhas obrigações, que consistem em alertar o rei para que não cometa certos erros. Algumas vezes, como nesse caso concreto, não me é permitido dizer ao rei diretamente que está cometendo um erro ou tentar dissuadi-lo de tomar medidas precipitadas. Então cabe-me simplesmente a tarefa de impossibilitá-lo de tomá-las. Deu para entender? O bruxo fez que sim com a cabeça. Jasquier ficou em dúvida se ele realmente entendera, uma vez que sabia que Filipa mentia como ninguém. Vejo, falou Geralt lentamente, provando que entendera tudo direitinho.
Que o Conselho de Magos também está interessado em minha protegida. Os feiticeiros desejam saber onde ela está e querem pôr as mãos nela antes de Vizimir ou qualquer outra pessoa. Por que, Filipa? O que há em minha protegida que desperta tanto interesse por ela? Os olhos da feiticeira se estreitaram. Você não sabe? Sibilou. Será que realmente sabe tão pouco sobre ela? Não gostaria de tirar conclusões precipitadas, mas tal desconhecimento parece indicar que você não tem qualificações adequadas para ser seu protetor. E estou surpresa com o fato de você, tão ignorante e desinformado, ter decidido protegê-la. Além do mais, você decidiu tirar dos outros o direito de protegê-la daqueles que têm não apenas as qualificações necessárias, mas também esse direito. E diante disso tudo ainda tem a petulância de perguntar por quê. Tome cuidado, Geralt, para que tanta arrogância não acabe com você. Tome cuidado e cuide daquela criança. Cuide dela como a menina de seus olhos. Se não for capaz, peça a outros que o façam por você. Jasquier pensou por um momento que o bruxo mencionaria o papel assumido por Yennefer. Não arriscaria nada e anularia os argumentos de Filipa. Geralt, porém, permaneceu calado. O poeta adivinhou os motivos. Filipa sabia de tudo. Filipa o estava advertindo, e o bruxo entendera a advertência. O poeta concentrou-se em observar os olhos e o rosto de Geralt e Filipa, tentando descobrir se algo no passado havia ligado aqueles dois. Jasquier sabia que tal tipo de fascinantes duelos de palavras e meias palavras entre o bruxo e feiticeiras frequentemente terminava na cama. Mas, como quase sempre, a observação não levou a nada. Para descobrir se algo ligava o bruxo a alguém, havia somente um meio: entrar pela janela na hora certa. Tomar conta de alguém, retomou a feiticeira após um momento, é assumir a responsabilidade pela segurança de um ser incapaz de garantir a segurança de si mesmo. Se você expuser sua protegida a um perigo, se algo terrível acontecer a ela, a responsabilidade será sua, Geralt. Exclusivamente sua. Sei disso. Temo que você ainda não saiba o suficiente. Então me esclareça. O que faz com que repentinamente tantas pessoas queiram livrar-me do peso da responsabilidade, desejem assumir minhas obrigações e ocupar-se de minha pupila? O que quer de Ciri o Conselho de Magos? O que querem dela Dijkstra e o rei Vizimir? O que querem dela os Temerianos? O que quer dela o Tauriense que em Soden e Temeria já matou 3 pessoas que tiveram contato comigo e com a garota 2 anos atrás e quase assassinou Jasquier tentando arrancar dele uma informação? Quem é esse Tauriense, Filipa? Não sei, respondeu a feiticeira. Não sei quem é o Tauriense e, assim como você, bem que gostaria de saber. O Tauriense, manifestou-se Shani inesperadamente, tem no rosto uma cicatriz provocada por queimadura de 3º grau? Se sim, então eu sei quem é ele e sei onde está. Em meio ao silêncio que se seguiu, ouviu-se do outro lado da janela o som das primeiras gotas de chuva caindo sobre a calha.